Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fullstacker, meu nome é Sérgio Costa e hoje vamos dar continuidade na série tela de login. Tá, então vamos começar aqui, eu já estou na pasta. Espera aí. Abrir o Atom, que é onde está o projeto, tá? Então eu já estou na pasta do projeto Ionic App, ok? E vamos também já fazer o Ionic Serve, tá? Para a gente poder fazer o teste no browser, ok? Bom, o que eu tenho a dizer é que é o seguinte, essa implementação, a gente vai fazer uma implementação simples, tá? Deixa eu minimizar aqui, depois eu vejo. E ela serve para você abrir os horizontes aí, para você fazer login, tá? A técnica é a mesma, sempre usada, é onde a gente faz o login através de uma informação num banco de dados, no SQL, relacional, não importa. Esses dados são guardados no app e aí a gente mantém o usuário logado, né? Aí depois você vai fazer as implementações para poder restringir alguma ação do usuário, mas nesse aqui a gente vai se focar mais como fazer essa implementação e trabalhar com PHP, tá bom? Então vamos embora nessa bagaça. Aqui é o seguinte, a gente vai usar a mesma função que nós utilizamos no vídeo passado, tá? Então recomendo que você dê uma olhadinha. Aqui é um formulário normal, se você está chegando agora, é um formulário normal criado em Angular, tá bom? Com todas as diretivas e etc. Angular 1, tá? Versão 1 ainda. E dentro do Ionic, ok? Então isso aqui serve também para qualquer aplicação web, tá? Perfeito. Então aqui a gente vai lá para o controller dele, que é o App Login Controller, que está aqui na pasta Controllers, tá bom? App Login Controller. E aí aquela função que eu falei que estava lá, está aqui, tá? Então, só para você entender, vou colocar aqui um console.log. E aí você vai ter o login aqui, tá? Então a gente vai testar lá, só para vocês verem, ok? Então, F12, meu nome, vamos ver se tá meu nome para a gente fazer os testes. Não tem. Me apagaram de novo. Não sei porque eles me apagam tanto. Tudo bem. Vamos no console, vamos entrar aqui em login. E vamos fazer aqui um login qualquer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos ver o que ele me manda. Ele me mandou isso daqui, esse JSON aqui, que é o JSON que a gente vai mandar pro servidor, tá? Então, voltando aqui, a gente não vai implementar isso aqui por enquanto. Eu já iniciei uma API chamada API Login, tá? Essa API já vem com o nosso course, ok? É uma API em PHP, obviamente. Recebe a data que trata ela, tá? Faz o decode. Peguei os dados do banco, ok? Então DNS é o dado do banco. User também. Password é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a gente poder fazer os testes, tá? E aí essas informações que vêm do Object Data são e-mail, senha, né? Que é o que vocês viram lá. E aí eu guardei a senha dentro de uma outra variável e criptografei ela. Por quê? Porque eu vou fazer a comparação dessa criptografia no banco, tá? Então vamos criar aqui um try e um catch. E aqui dentro do catch nós colocamos um exception e certo? E dentro do exception aí nós vamos fazer um echo aqui com erro maiúsculo, né? Nosso i, que é da mensagem, né? Deixa eu só fazer assim, é um get, né? Get message. Com os dois pontinhos aqui e um espaço. Pronto. Aqui você pode colocar uma mensagem sua, tá? Aqui, como a gente está em desenvolvimento, a gente pega o erro, a mensagem do erro dessa exception. Mas quando você estiver programando a sua API, você pode fazer aqui uma mensagem personalizada para o usuário não ter essa mensagem de erro, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma variável chamada com um N só, tá bom? PDO. E dentro dela nós vamos colocar aquelas variáveis que estão aqui. Então, DNS, user, pass, tá? Ok? Muito bem. Aí, feito isso, nós vamos verificar se realmente esse banco está funcionando. Então, se não com, que é uma variável, então tem que ter um cifrão, eu coloco que não foi possível conectar os dados. Ponto.
Não foi possível conectar os dados, tá? Pronto, fiz a verificação, vai retornar para mim essa mensagem se caso não der certo a nossa conexão. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos fazer uma query. E essa query vai ser igual a com, certo? E a propriedade que vai ter dentro dessa com vai ser prepare, tá bom? Que é o que vai preparar o nosso banco. Vamos colocar aqui nosso SQL, select tudo from usuários, onde e-mail, que é do lado do nosso banco, seja igual aspas simples e-mail, que é o e-mail, que é esse cara aqui, ó, tá? Então eu tô falando, me retorne o que for igual ao e-mail, tá bom? Show. Vou descer mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo isso melhor. Então essa query vai ser executada, tá? Execute. Ok? E aí a gente vai inteirar esse array, tá? A gente vai transformar num array. Então a gente vai pegar assim, ó, result vai ser igual a query fetch, tá? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou fazendo um while? Por que eu não estou fazendo um laço? Porque está me retornando só um array, né? Não são vários arrays, então eu não preciso fazer um laço, tá? Se eu fizer apenas o fetch, eu já vou ter o resultado dessa verificação aqui, então eu não preciso fazer um laço, tá bom? Então o retorno que eu vou ter disso é assim, ó, por exemplo, result, e aí dentro dele, aspas simples, eu vou ter e-mail, senha, ok? Então é isso, basicamente, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar, né? Então, if, se o e-mail for igual a 3 iguais a result, e no array vai ter e-mail, e se senha underline informada foi igual a result, dentro disso eu vou colocar senha, que é a criptografada que está no banco, tá? Então eu tenho uma criptografia aqui indo para lá, comparando com a criptografia que está lá, tá? Eu não estou descriptografando a minha senha, tá? Isso faz com que não seja descoberta qualquer senha, né? Bom, o que eu vou retornar disso? Eu vou retornar, antes disso, só fazer aqui uma variável para garantir, né? Resultado, ok? Ponto e vírgula. E aí esse resultado ele vai ser igual a um array. Eu apertei 2 vezes, não foi? Array, e aqui dentro desse array nós vamos colocar o nosso array. Que array eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, permissão, certo? A chave é permissão, o valor é true, ok? Vírgula, nome, result, nome, certo? E e-mail. É o que eu vou retornar. É a minha API que eu estou retornando, tá? Result, e-mail, certo? Ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu estou mandando uma permissão dizendo que está ok para poder fazer a verificação lá, e os dados que eu vou estar utilizando e guardando lá para poder fazer a interação com o usuário, né? Printar isso na tela, fazer qualquer outro tipo de coisa, guardar isso dentro do nosso banco local, tá? Vou copiar essa bagaça aqui, Shift D, isso no Atom, tá? Vamos descer um pouquinho, já que eu dei bastante espaço lá embaixo. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que se não for igual a nenhum dos dois, ou um ou outro, né? Não são os dois, né? Ou um ou outro, que aí você coloca o pipe. Ele vai mandar permissão false, ok? E aqui eu vou colocar uma outra propriedade que é erro. E esse erro vai me retornar uma string e-mail e senha, e-mail ou senha incorretos, certo? Tente outros ou cadastre-se. Claro que não é uma mensagem padrão, mas a gente só deu uma resumida aqui para ficar mais fácil, tá?
Muito bem, então dependendo da minha ação, se acontecer um ou se acontecer o outro, eu vou retornar uma API. Então, JSON underline decode, certo? E dentro desse decode eu vou colocar o resultado. Certo? Agora entenderam o que eu estou fazendo? Eu estou enviando de volta um objeto, né? Um JSON, para que eu possa trabalhar com a permissão false ou a permissão true, tá? Dependendo de uma ou de outra, eu vou ter uma API, ok? Só que antes, vamos fazer aqui, eu esqueci aqui o ponto e vírgula, e vamos enviar isso aqui para o banco, tá? Então a gente vai pegar isso aqui e vai jogar para o banco, ok? Então vamos pegar esse aqui, ó. E é isso, tá? Isso é o básico do básico, tá? Só para vocês entenderem o que vai e o que volta. Aí você pode implementar aqui, deixar essa API melhor, fazendo com que ela fique mais segura, dependendo da ação da URL, né? Porque os hackers, eles fazem SQL injection, então você vai fazer aí uma verificação para que eles não consigam fazer isso, tá? Aí é com você. Esse aqui é o básico para você entender como que faz essa API para retorno de dados, tá bom? Então muito bem. Próximo passo, a gente ir em Services, tá? No nosso Services, fica aqui na pasta Services, ok? App Services. E a gente vai modificar aqui algumas coisas, tá? Então a gente vai pegar esse getData aqui. No vídeo passado a gente já fez isso, mas nós vamos fazer novamente, tá? Vamos pegar aqui esse cara, contra o Shift D. Vamos aqui colocar login, tá? Recuperação de login. Não, de credencial. Beleza? Vamos mudar aqui e colocar login data, tá? Fica mais fácil. Aqui vamos colocar credencial. Credential. Aqui a gente vai mudar para credential. Então deixa eu explicar rapidamente para quem chegou agora, tá? Nós estamos na service, ok? Essa service ela tem um nome, data, ela já está associada a isso lá nos nossos controllers, ok? E ela está fazendo aqui todos os parâmetros para a gente fazer o get, o put, o delete, enfim. E dentro dela a gente já tem um código padrão, né? Então eu criei aqui uma variável dentro dela que a gente vai acessar, então seria data.login data, e aí o restante, tá? Ela vai receber uma credencial que vai vir do nosso controller, vai fazer um post, tá? Poderia ser um get também, vamos deixar um post mesmo. Aqui nós vamos colocar API login. Por que eu estou fazendo assim mais API login? Porque aqui em cima nós temos um config, né? Com um value. E esse config, ele tem o config.getURL, que é o começo da minha URL lá do domínio que eu criei. Então ele tem esse começo e aí ele só faz interação aqui com o restante, tá? Então ó, eu coloquei aqui config.getURL, que é exatamente o que está lá em cima. Config.getURL, tá? E aí ele faz aqui pra gente config.getURL mais o restante. Então aí vai dar certinho toda a URL, eu só preciso mudar aqui como eu fiz, tá? A data que eu estou enviando é credential. E headers é importante para poder fazer aqui o nosso CORS e verificar o que está sendo enviado e em que linguagem que está sendo enviado, tá? O TF8 está sendo enviado, beleza? Vamos salvar. Vamos voltar aqui. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Data, ponto, o que a gente fez lá, login data, certo? Ponto success, ok? Aí uma function, essa function tem o data, ok? E aí a gente vai trabalhar com isso. Dentro desse getLogin, lá é credentials, né? Credentials, é isso? Dentro desse getLogin, desse login data, a gente vai colocar o login que veio lá, que foi aquele JSON que a gente testou no começo. Então, login, certo? Vai ser enviado para o banco. O que ele vai retornar a partir disso são as informações que a gente precisa saber de lá. Então aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó, console.log e dentro data, para a gente saber o que está sendo retornado, tá? Vamos testar aqui. Então, Sérgio e uma senha qualquer. Vamos ver o que ele me retorna. Ó, permissão true, Sérgio, e-mail sergio.com, certo? Foi o que eu enviei, foi o que ele me retornou, tá vendo? A permissão é true. Então eu tenho esse login lá.
tá? Olha lá. Ele já me retornou, né? Então ele está me retornando true. Então o que a gente vai fazer é o tratamento disso. Então se data ponto permissão, que é o que está lá, for igual a true, certo? Na verdade vamos tratar ele se ele for false, tá? Que é mais fácil. Beleza? Se ele for false, vai acontecer uma coisa. Shift D. E se ele for true, vai acontecer outra, tá? Então false. Vamos colocar aqui um alert. Dentro desse alert um data. Se o data existir, ele vai retornar para a gente o data.erro, ok? Se não, ele me retorna aqui uma mensagem, tá? Não foi possível fazer o login. Tente novamente mais tarde, certo? Só para a gente diferenciar as mensagens, né? Por que data.erro? Porque se ele for false, ele vai me retornar o data.erro, né? Só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos colocar aqui um e-mail errado. Arroba e-mail sem o ponto .com, tá? Vou enviar. Tá vendo? Ele me retorna false e aí uma mensagem: e-mails sem corretos, tente outros ou cadastre-se, tá? Então ele vai fazer isso para mim. Beleza. Então, se for falso, ele vai me retornar essas mensagens. Se for true, o que ele vai fazer para mim? Nós vamos pegar aqui em appdb local, que fica dentro de values, que é esse cara aqui, tá? E aqui eu já fiz um banco local. Então, eu fiz aqui o module, certo? Peguei um value, coloquei o nome dele, que a gente vai usar. Disse que o DB é null e criei uma função para iniciar o banco. Então nós vamos exatamente isso, vamos iniciar este banco aqui que já tem login de usuário e aqui tem um e-mail, tá? Para ficar mais fácil, para ficar bem mais fácil, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar aqui um pouquinho só para ter os dois bancos para vocês verem a diferença e vamos colocar aqui, ó, nome, text, tá? Vírgula. São as duas informações que eu vou guardar, tá? Se ele der true lá na nossa função. Então vamos fazer a implementação disso. Esse DB local tem que estar no nosso controller. Em vídeos anteriores a gente já colocou, tá ele aqui, ó, tá vendo? Então DB local. Primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar este banco. Então vamos pegar aqui, ó, Ctrl C, deixa eu salvar. Ponto ele, certo? Que é a função que está dentro, né? Então, ó, peguei essa daqui e implementei essa função, tá? Simples assim. Então isso aqui já inicia o banco, ok? Aí nós vamos colocar aqui um alerta. Um alert, ok? Dentro desse alert nós vamos colocar aqui uma mensagem, tá? Vou colocar aqui, você está logado. Seja bem-vindo, ok? Muito bem. Embaixo nós vamos pegar essa função de novo, Ctrl C, e vamos implementá-la aqui, tá? Ctrl V. E aí a gente vai fazer da seguinte forma: .db transaction. Isso. Dentro dessa transação nós temos uma function. Dentro dessa function nós temos um request, tá? Rec. Mais fácil, de request. E aqui a nossa função começa. Esse request .execute SQL vai fazer a nossa SQL. Nossa SQL a gente deve fazer ela em maiúsculo. Então o que a gente vai fazer? Insert into. Aí a gente pega essa informação aqui, ó, certo? Ctrl V. Dentro dela nós vamos colocar nome e e-mail e vamos inserir os valores, né? Values, e dentro deles Ctrl V, vamos colocar uma vírgula dentro. Ponto e vírgula, não se esqueça, tá? Depois disso nós vamos colocar o array, ok? Dentro desse array nós vamos colocar aqui data.email é nome, vírgula, data.email, que é o que a gente vai inserir. Então, o que a gente fez aqui?
Se data permissão for true, a gente vai inserir isso no banco. Se ele for false, a gente vai retornar uma mensagem, tá bom? Basicamente é isso. Se eu não fiz nada de errado, é isso, tá? Vamos salvar e vamos ver se ele faz esta bagaça. Então, Sérgio 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já tenho cadastrado lá, né? Vamos ver o que ele faz pra mim. Nada aconteceu, algum erro teve, vamos ver o que foi. Aqui. Fica difícil, né? Então, permissão, certo? Beleza? Vamos ver se é isso mesmo o erro. Então, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... Ok, você está logado, seja bem-vindo. Por que ele fez isso? Porque aqui, ó, ele passou pela permissão. Ele só me mandou essa mensagem, né? Porque ele passou por permissão, tá? Então, o permissão foi true, então retornou do banco, e aí ele me deu essa mensagem aqui. Se não, deixa eu dar um ok, e a gente vai ver aqui, ó, em Application, WebSQL, aí nós temos os dois bancos, né, aquele que a gente criou na aula passada e o de hoje. A única coisa que só mudou foi o D, né? E tá aqui, ó. Certo? Ok? Bom, vamos fazer agora, printar isso na tela, tá? Quando começar o aplicativo. Para fazer isso, a gente vai em App Controller, que fica na mesma pasta de controller, ok? E aí a gente vai descer aqui, ó, e vai mudar aqui, ó. A gente vai tirar o D, tá? E aqui a gente vai colocar nome, tá bom? Certo? Vamos salvar. E olha lá. Olá, Sérgio, porque ele pegou diretamente lá do nosso banco, do nosso WebSQL, que está neste banco aqui, tá? Então, a partir disso, você pode fazer muitas coisas, né? Você pode também fazer a verificação para ver se ele já tem essa mensagem, né? Você tem que verificar se ele já possui isso no banco, tá? Então você pode fazer isso nessa função. Verifica antes se tem no banco, se tiver, aí sim ele insere, tá bom? E por aí diante você pode fazer restrições, você pode fazer diversas coisas com esse algoritmo que eu ensinei para você aqui. Lembrando que é extremamente simples, né, para você poder iniciar e verificar como que tem a ida e a volta desses dados. E também lembrando que isso vai estar no GitHub finalmente, tá? Então a gente finalizou essa série de tela de login, ok? A partir dos próximos vídeos nós vamos falar mais a respeito de Angular 2, Ionic 2, ECMAScript 6 e por aí vai, tá? Então a gente finalizou aqui esses tutoriais de Ionic 1 por enquanto, tá? Só se houver alguma necessidade, alguém precisar de alguma coisa, eu ver que é interessante passar, mas eu vou estar mais focado em interação com Firebase, com Ionic Cloud e assim por diante, beleza? Então é isso, obrigado pela audiência, obrigado por se inscreverem, peço para que vocês se inscrevam, compartilhem, ok? Para a gente poder continuar fazendo um trabalho aí. Então, até a próxima.